Meus irmãos, eu saúdo a todos, uma paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4. Estaremos lendo o versículo de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos reunidos na tua casa para estudar, Senhor, a tua palavra, que sejamos abençoados e edificados através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento ao que nós iniciamos, o estudo acerca da escatologia bíblica, nós abordamos, quando aqui estivemos a última vez, abordamos a definição de escatologia, falamos sobre a importância do estudo da escatologia, falamos também sobre as bases da escatologia bíblica, que é a pessoa de Deus e também a palavra de Deus. Falamos também acerca das dúvidas e confusões que este assunto tem gerado, e falamos também sobre a importância de se interpretar corretamente a Bíblia para que as possíveis distorções elas possam ser evitadas. Dando continuidade, nós vamos abordar hoje, dentro do tempo que nós dispomos, nós vamos abordar primeiramente o estado intermediário dos mortos, onde os mortos estão. Depois abordaremos acerca do arrebatamento e possivelmente falaremos também acerca do tribunal de Deus. Primeiramente, em relação a onde os mortos estão, é o que se chama de escatologia individual. Onde é que os mortos estão? Primeiramente, a Bíblia nos mostra a morte como uma realidade. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O que é a morte física? A morte física é a separação entre a natureza ou o espírito e o corpo. A morte, na visão bíblica, ela não é a extinção. A visão que as pessoas têm de morte é que morte é a extinção. Morreu, acabou. Não é esta a visão da Bíblia. A Bíblia nos mostra a morte como separação, não como extinção. A morte é simplesmente a separação entre a parte imaterial, o espírito e a alma, e o corpo. O corpo desce à sepultura e o espírito e a alma se separam, portanto, do corpo. Essa é a morte física. A Bíblia fala sobre a morte espiritual. Sobre a morte espiritual, Paulo fala na carta aos Efésios, quando Paulo fala que o pecador, a pessoa distante de Deus, ela está morta em seus delitos e pecados. A morte que Paulo fala ali é a morte espiritual. Uma pessoa distante de Deus, uma pessoa longe de Deus, uma pessoa que vive na prática habitual do pecado, que não confessou o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor de sua vida, ele está, portanto, morto espiritualmente. Por isso a Bíblia diz que ele deve ressuscitar espiritualmente, é a morte espiritual. O terceiro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Vai ser o castigo eterno que vai ser destinado àquelas pessoas que não confessaram a Cristo, e elas vão ser destinadas a ficar eternamente separadas de Deus. É isso que a Bíblia chama, portanto, de morte eterna. A morte, portanto, ela é uma realidade. Mas para onde vão os mortos? Para onde vão as pessoas depois de mortos? Ao longo da história se deu várias interpretações para onde os mortos irão, para onde as pessoas irão depois da morte. A igreja romana e também ao longo da história se criou vários ensinos que não se sustentam na palavra de Deus. Se criou na igreja romana um ensino chamado Limbus Patrum. Segundo este ensino,
as pessoas do período do Antigo Testamento, elas ficavam numa espécie de porta do céu. Criou também uma doutrina que não tem base na Bíblia, chamada Limbus Infantus. Segundo essa doutrina, as crianças que são pagãs, as crianças que não são batizadas, segundo a visão romana, elas ficavam então na porta do céu. Esse ensino não se sustenta na Bíblia. A Bíblia também não fala acerca de reencarnação. A Bíblia, ela, quando fala sobre o estado intermediário, a Bíblia nos mostra que o estado intermediário, quando eu falo estado intermediário, eu estou me referindo ao local para onde os mortos irão aguardando, estão e irão, aqueles que morreram, aguardando então ao destino eterno. Isso é o que nós chamamos de estado intermediário. O estado intermediário, ele é uma habitação espiritual, é fixa e é também temporal, né? É um lugar também de consciência. Existe uma doutrina chamada inconsciência da alma, que é pregada pelos adventistas, que não se sustenta também na Bíblia. Segundo os adventistas, a pessoa depois que morre, ela fica inconsciente. Isso se chama inconsciência da alma, que também não se sustenta na Bíblia. A Bíblia mostra que as pessoas após a morte, elas estão plenamente conscientes, tanto os justos quanto os injustos. Eles estão plenamente conscientes. Eles não estão conscientes em relação a essa vida aqui embaixo, mas eles estão conscientes em relação ao plano superior lá onde eles estão. A Bíblia nos mostra para onde vão os mortos. No Antigo Testamento, as pessoas ao morrerem, elas iam para um lugar chamado Hades. O Hades, a Bíblia, inclusive o texto de Lucas 16 nos mostra isso, que se chama de a parábola do rico e Lázaro, conforme é chamado lá em Lucas 16. No Antigo Testamento, tanto os justos quanto os ímpios, quando eles morriam, eles iam para um lugar só, era o Hades. O Hades, ele tinha dois compartimentos. De um lado ficava o justo, de outro lado ficava o ímpio, e no meio ficava uma espécie de abismo. Provavelmente, neste abismo é onde estão alguns seres demoníacos que são registrados lá numa carta de Pedro também em Judas. A Bíblia fala sobre uma espécie de demônios tão terríveis que eles estão num lugar escuro, algemados. Está lá na carta de Judas, está também na carta de Pedro. Provavelmente pode ser neste lugar intermediário que nós estamos falando, entre onde ficava o justo e onde ficava o ímpio. De um lado então ficava o justo, de outro ficava o ímpio, e no meio ficava o abismo. Por ocasião do período do Novo Testamento, com a morte e a ressurreição de Jesus, houve uma mudança deste lugar para o justo. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre Deus dando dons aos homens, Deus dando obreiros e ministérios, apóstolos, mestres, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 8, quando ele vai falar acerca disso, ele faz uma citação do Salmo 68. O Salmo 68 é um momento de triunfo do rei Davi, em que a cidade de Jerusalém é tomada da mão dos jebuseus, e ele, ao mostrar esse triunfo, o Salmo 68, ele fala lá no Salmo 68 da vitória e da conquista dos despojos. Quando se alcançava uma vitória nos tempos bíblicos, se derrotava o inimigo, se levava também os despojos de guerra. Paulo pega esse texto lá em Efésios 4:8, que é o Salmo 68, faz uma citação desse texto e aplica a vitória de Cristo na cruz. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele alcançou uma grande vitória. E ele diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro ali, se entende que está se referindo a uma mudança da situação dos justos do Antigo Testamento para o local agora chamado paraíso. Portanto, após a morte e após a ressurreição de Jesus, os justos do Antigo Testamento, eles foram mudados de lugar, eles foram para um lugar, eles foram transportados para um lugar chamado paraíso. Jesus falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele foi arrebatado até ao paraíso. O paraíso fica provavelmente debaixo do trono de Deus. Dá a entender isso, porque lá em Apocalipse, as almas que clamam no Apocalipse, o texto diz que elas estavam debaixo do altar, e elas estavam clamando por vingança.
é a alma dos mártires do período da grande tribulação. Então esse texto de Apocalipse, o texto de 2 Coríntios 12, nos mostra então que o paraíso fica provavelmente abaixo do trono de Deus. Portanto, quando uma pessoa morre sendo justa, ela vai então agora para o paraíso. Esse é o lugar para onde o justo vai. E o ímpio? O ímpio ele continua indo para o mesmo lugar que ele ia. Ele continua indo para o Hades. Todos os dois, tanto o justo quanto o ímpio, eles estão plenamente conscientes. Eles não estão dormindo, eles não estão inconscientes, eles estão conscientes, aguardando o momento da ressurreição e, consequentemente, do julgamento. Os ímpios já estão em tormento. O tormento já começa para os ímpios. E os justos estão em estado de felicidade. Nós temos vários textos na Bíblia que mostram. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: irmãos, eu estou em aperto. Eu gostaria de estar com vocês, mas eu gostaria de morrer e estar com Cristo. Ele disse assim: porque isso é incomparavelmente melhor. Paulo descreveu a partida, a morte e a ida para estar com Cristo como incomparavelmente melhor. Ou seja, nesse texto em Filipenses, Paulo então mostra que a vida do justo após a morte já é um estado de gozo, já é um estado de delícias. Então o ímpio está sofrendo, o justo está em estado de alegria, já desfrutando das venturas eternas, embora não é ainda de forma definitiva. Por ocasião do arrebatamento, o que vai acontecer? Por ocasião então do arrebatamento, o corpo está na sepultura. Muitas pessoas perguntam: se uma pessoa já está com Cristo, por que há necessidade então do arrebatamento e elas ressuscitarem, se elas já estão lá em cima? Nós temos que entender que o homem é formado por 3 elementos. O homem é formado por espírito, alma e corpo. Quando houve a morte, houve a separação. O corpo desceu à sepultura. O espírito e a alma subiram para Deus, no caso do justo. Então houve a separação. A parte material está na sepultura, a parte imaterial, que é o espírito e a alma, subiram para o paraíso. Por ocasião então da ressurreição, o Senhor Jesus dá a entender, provavelmente ele vai trazer essas almas, esses espíritos, que vai se unir ao corpo que está na sepultura, e vai haver então a ressurreição. E aí o homem só é homem formado do ponto de vista bíblico, estou falando do homem ser humano, formado por esses 3 elementos: espírito, alma e corpo. Então esse é o estado que as pessoas elas estão após a morte. O primeiro evento escatológico que nós estamos aguardando é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a esperança que a igreja tem. O Senhor Jesus, no sermão profético de Mateus 24, quando os discípulos mostrando a estrutura do templo para Jesus, eles ficaram impressionados. O templo era muito belo, tinha sido restaurado por Herodes, era uma beleza muito grande. Eles ficaram então entusiasmados com a beleza daquele templo e mostraram para Jesus. Jesus aproveita a oportunidade e disse: olha, vocês estão vendo tudo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando naquele momento sobre algo que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. E a história diz que não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada, porque eles levantaram as pedras. Flávio José fala sobre isso: levantaram as pedras procurando ouro. Cada pedra eles levantavam para ver se debaixo tinha ouro. Cumpriu-se o que Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então, os discípulos ficaram sem entender. Os discípulos perguntaram para Jesus acerca do fim do mundo. Jesus então passa a mostrar para eles acerca do fim do mundo, dos sinais da sua vinda. Eles não entenderam muito bem, não estavam entendendo muito bem. Jesus passa a enumerar alguns sinais que iam anteceder a sua vinda. O sermão de Mateus 24, ele tem um sentido duplo. Ele aplica-se tanto ao período da vinda de Jesus, que é o arrebatamento, quanto ele se aplica também ao período da grande tribulação e à vinda de Jesus em glória. Jesus então passa a citar vários sinais que iam acontecer. Jesus falou sobre sinais na área política, Jesus falou sobre conflitos, sobre guerras, Jesus falou na área social, Jesus falou na área moral. Nós estamos vendo esses sinais se cumprindo claramente entre nós. Sinais na área religiosa, falsos cristos, falsos mestres. Nos últimos anos, 1.100 pessoas disseram que era Jesus.
1.100 pessoas no mundo se apresentaram como Jesus, né? Isso tudo são sinais, sinais em todos os aspectos, coisas espantosas, sinais na natureza, sinais na área política, sinais em todas as áreas. Isso mostra então a brevidade da vinda de Jesus. Jesus não disse o dia, mas ele estabeleceu alguns sinais, ele mostrou alguns sinais que estariam acontecendo quando a sua vinda estivesse para acontecer. O apóstolo Paulo também, em seus escritos, ele fala sobre isso. Na carta de Timóteo, Paulo escrevendo, ele fala sobre a extrema corrupção dos últimos dias. E ele diz que nos últimos dias iam surgir homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O quadro que a Bíblia pinta do fim dos tempos é um quadro desolador. É um quadro de muitas pessoas abandonando a fé. É um quadro, por um lado, de apostasia, pessoas que acreditavam em algo e de repente começam a desacreditar em tudo que ele cria. Isso é apostasia. A Bíblia fala muito sobre isso no período do Novo Testamento. O esfriamento da fé por um lado, pessoas pisoteando a palavra de Deus, pessoas renegando as doutrinas bíblicas, enfim, a Bíblia nos mostra assim. O apóstolo Paulo falou sobre isso nos seus escritos. Isso mostra então que nós estamos vivendo os tempos finais. Isso mostra então que nós estamos mais perto da vinda de Jesus do que nós imaginamos. Portanto, os sinais se evidenciam de maneira maravilhosa e profética, mostrando que a vinda de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. O arrebatamento da igreja ele é falado em alguns momentos na Bíblia. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14, ele começa a falar sobre a situação dos mortos. Os cristãos de Tessalônica, eles ficavam tristes, chorosos, porque eles achavam, quando Paulo esteve na sua segunda viagem missionária, que visitou a igreja de Tessalônica, ele teve que sair às pressas. Está lá em Atos 17. Ele saiu às pressas porque houve uma perseguição dos judeus. E Paulo sai às pressas de Tessalônica. Quando Paulo sai às pressas de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, ela não teve tempo de Paulo explicar as doutrinas cristãs para aquela igreja. E aquela igreja tinha muitas dúvidas acerca da fé cristã. Não foram inicialmente bem doutrinadas por causa dessa saída do apóstolo Paulo. Está lá em Atos 17. Então, quando falecia um irmão da igreja de Tessalônica, eles ficavam muito tristes, porque eles achavam que não tinha mais esperança para essa pessoa. Eles achavam que só restava esperança se ela estivesse em vida quando Jesus voltasse. Mas se ela tivesse descido a sepultura, não restava mais esperança. E por isso elas choravam desconsoladamente. Paulo então escreve a carta aos Tessalonicenses para mostrar para aqueles irmãos que não era bem assim. No capítulo 4 ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. E aí Paulo começa a doutrinar aquela igreja, mostrando acerca da vinda de Jesus, acerca do arrebatamento. E aí ele fala que vai acontecer o alarido, o toque da trombeta. Ele fala como vai ser então a vinda de Jesus. Os mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos vão ser transformados. E ele disse que nós estaremos, o Senhor então vai nos arrebatar, e ele disse que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo disse que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. O termo original é átomo de tempo. Como os tradutores não encontraram nenhum termo, acharam melhor traduzir como abrir e fechar de olhos. Ou seja, vai ser muito rápido o arrebatamento. O arrebatamento, a palavra arrebatamento, harpazo, quer dizer tirar com muita força de um lugar para outro. É pegar alguma coisa e tirar com muita força de um lugar para outro. Isso é o arrebatamento. Eu falei aqui esses dias que no arrebatamento vai haver surpresas. O arrebatamento vai haver a surpresa da rapidez. O arrebatamento vai haver a surpresa do caráter seletivo. Não é todo mundo que vai fazer parte do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a surpresa da separação. Pais vão ser separados de filhos, netos de avós, esposos de esposas. Ou seja, a surpresa da separação. Outro elemento, outra surpresa do arrebatamento é a surpresa do caráter secreto. O arrebatamento não vai ser visível, vai ser rápido, um abrir e fechar de olhos. E como é que as pessoas vão saber? Elas vão saber quando elas sentirem a ausência de pessoas, de entes queridos.
É aí que elas vão tomar conhecimento do arrebatamento. A surpresa também da ocasião. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Na parábola das 10 virgens, o noivo chegou meia-noite. Meia-noite não é um horário comum de se realizar um casamento. Ou seja, ele chegou no momento que não se estava esperando. A vinda de Jesus, o arrebatamento, vai haver a surpresa da ocasião. Ele pode acontecer hoje, ele pode acontecer agora, ele pode acontecer antes de eu terminar essa mensagem. Ele pode acontecer antes de nós chegarmos em casa. Nós estamos esperando Jesus agora. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É a surpresa da ocasião. O arrebatamento também haverá a surpresa da iminência, a qualquer momento. Então veja as surpresas do arrebatamento. O arrebatamento vai ser então um dia de surpresas e vai ser também um momento de alegria. Então veja bem, no arrebatamento Jesus vem nas nuvens. Jesus vem nas nuvens. A Bíblia fala sobre toque de trombeta. Por que vai tocar trombeta? Porque no Antigo Testamento, em Números 10, Deus mandou Moisés confeccionar 2 trombetas de prata. E as trombetas no período do Antigo Testamento, elas tinham 2 objetivos. Um dos objetivos da trombeta no Antigo Testamento era reunir o povo. Naquele tempo não tinha microfone, não tinha WhatsApp. Então, quando queria reunir o povo para uma reunião, uma assembleia, tocava-se a trombeta. E outro objetivo era fazer o povo avançar, colocar o povo em marcha. Por ocasião do arrebatamento vai acontecer o toque da trombeta, ou seja, é o sinal para todos os cristãos se reunirem, de todos os lugares, de todos os continentes, os cristãos vão reunir. O hino da harpa diz lá da Índia vem um povo que Jesus salvou. Nós temos um hino da harpa que fala sobre isso. No arrebatamento, então, Jesus desce nas nuvens. Os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar. Os ímpios não vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento. Os ímpios permanecem na sepultura, só vão ressuscitar lá mais na frente. Os justos vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento. E os salvos, eles vão ter os seus corpos transformados, mudados. Os justos que estiverem mortos também, o corpo vai passar por uma transformação. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Se você quer saber como vai ser o corpo da ressurreição, Paulo fala sobre isso lá no finzinho da carta aos Coríntios, no capítulo 15. Os corpos lá vão estar em estado de glorificação, é o que nós chamamos de glorificação do corpo. Paulo fala sobre isso também na carta aos Romanos, no capítulo 8. Nosso corpo vai passar por uma transformação, é uma glorificação. Talvez uma pergunta que as pessoas fazem, né? Como que idade nós vamos ressuscitar? Eu estou com 60 anos, eu queria ressuscitar com 15 anos, né? Eu estou com 70 anos, eu queria ressuscitar com 20 anos. Com que idade nós vamos ressuscitar? A Bíblia não dá detalhes acerca disso, mas certamente nós vamos ressuscitar no melhor do nosso esplendor. Nós vamos ter aparência com esse corpo aqui? Vamos. Porque no céu nós vamos ser conhecidos. A pergunta que as pessoas sempre fazem é: no céu nós vamos conhecer uns aos outros? Claro, senão não seria céu. Você chegar num ambiente tudo desconhecido, você olha para um lado, olha para o outro. Quem é você? Quem é você? Isso não é céu. Já foi uma festinha de aniversário que você não conhece ninguém? Como é terrível, como é constrangedor. Imagine passar a eternidade toda olhando para o lado e não conhecendo ninguém. No céu nós vamos nos conhecer. No céu nós vamos ter um corpo de glória, mas vamos ter essa aparência que nós temos aqui. No céu nós vamos nos conhecer. Claro, a Bíblia não dá muitos detalhes acerca disso. Por isso que a Bíblia fala que muitas coisas nós vamos conhecer quando chegar lá. As coisas que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado. Está lá na carta aos Coríntios, no capítulo 2. Então nós vamos ter o corpo transformado, vamos ser então arrebatados. É um arrebatamento. A igreja sai da terra com um arrebatamento. Depois do arrebatamento vai acontecer o quê? Logo depois do arrebatamento vai acontecer uma coisa chamada Tribunal de Cristo. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10 para você ver. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10, o apóstolo Paulo ele falou acerca do Tribunal de Cristo. Olha o que ele diz aí em 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal. Vejam bem, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós temos vários textos na Bíblia que abordam essa questão. O que é o tribunal de Cristo? Vamos entender o que é o tribunal
tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo acontece logo após o arrebatamento da igreja. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada, a igreja não vai direto para o céu. Onde vai ser o tribunal de Cristo? Provavelmente, alguns acham, a Bíblia não dá detalhes, provavelmente algum pastor Severino, Pedro, ele dizia porque ele já faleceu, ele era um estudioso do assunto, ele dizia que provavelmente era no ar, porque o texto do Apocalipse diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. O texto lá diz que Jesus vem e vem trazendo o galardão. Ou seja, então provavelmente deve ser no ar, alguns acham. Outros acham que é nas regiões celestiais, né? O tribunal de Cristo vai ser o dia do julgamento dos crentes. O tribunal de Cristo não vai comparecer descrente. O tribunal de Cristo só vai comparecer crente. O tribunal de Cristo não é para determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. O tribunal de Cristo não é para isso. O tribunal de Cristo é para determinar a entrega de galardões, de recompensas. Esse é o objetivo. Ou seja, o tribunal de Cristo, os crentes vão comparecer para serem julgados as suas obras. Ora, mas nós não já fomos julgados na cruz dos nossos pecados? A Bíblia fala sobre vários tipos de julgamento. Por exemplo, na ceia tem um julgamento: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Na ceia é você que julga a si mesmo. Na ceia você faz um auto-julgamento. Nós fazemos um auto-julgamento na ceia. Então a Bíblia fala de vários julgamentos. Tem o julgamento do pecado que aconteceu na cruz, tem o julgamento da ceia que acontece todos os meses. No nosso caso, nós nos auto-julgamos para avaliar se nós estamos em condições de participar da ceia. Mas esse julgamento aqui vai ser o julgamento das obras dos crentes. E Deus deu uma revelação para Paulo como seria esse julgamento. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, como é que vai ser esse julgamento. Paulo falou acerca desse tribunal de Cristo. Dê uma olhadinha para você ver lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 11. Acompanhe aí para você ver como é que o apóstolo Paulo descreve como vai ser o tribunal de Cristo. Capítulo 3, 1 Coríntios e o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja bem, Paulo ele está falando aqui sobre o tribunal de Cristo, e ele usa uma linguagem figurada, ele usa uma linguagem de construção. Ele diz que o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento de todos os crentes que creem em Jesus, o fundamento é Cristo. O alicerce da construção de todos é Cristo. Esse é o alicerce. Agora veja o versículo seguinte: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia, olha a palavra dia aí, está com letra maiúscula. O dia aí se refere a um dia específico de julgamento, é o tribunal de Cristo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja que Paulo está usando uma linguagem figurada aqui para dizer como vai ser o tribunal de Cristo. E ele usa uma linguagem de construção. Ele diz que o fundamento de todos, o alicerce de todos é igual. O alicerce de todo cristão é Cristo. Esse é o alicerce. Agora, as paredes, cada um levanta de uma forma. É isso que ele diz. Ele diz agora: verifique como é que você está levantando as paredes. O alicerce é igual para todo mundo, é Jesus Cristo. Ele diz no versículo 11. Agora, verifique como é que você está levantando as paredes. E verifique o material que você está usando. E ele usa dois tipos de materiais aí no versículo de número no versículo de número 12. Ele fala sobre madeira, feno e palha. Feno é capim. Madeira, capim e palha são materiais que não têm consistência. Mas ele fala sobre outro tipo de material. Ele fala sobre ouro, prata e pedras preciosas. Então tem dois tipos de construção a vida dos crentes. Aqui está falando das obras. Tem pessoas que estão utilizando madeira, feno e palha, capim. Tem pessoas que estão usando ouro, prata e pedras preciosas. Paulo está usando uma linguagem figurada.
E aí Paulo diz que vai ser aceso um fogo, isso aqui é simbolicamente. No dia do tribunal de Cristo, um fogo, e vai passar a obra de cada um. Fulano e tal, vamos ver sua obra. Não tem consistência, não recebe galardão. Fulano e tal, aí vem, vamos passar simbolicamente. Quando passar a obra pelo fogo, é ouro, é prata, é pedra preciosa, resiste o fogo. O texto então diz que uns então vão receber galardão, outros não vão. Claro que pelo menos um galardão todos vão receber, né? Uns então vão receber mais galardões e outros vão receber menos galardões. Veja, isso quer dizer o quê? Agora vamos entender uma coisa importante aqui, quando se fala disso, do tribunal de Cristo. O que é que vai ser julgado no tribunal de Cristo? No tribunal de Cristo vai ser julgado as nossas obras, mas não vai ser julgado apenas as obras em si, vai ser julgado as motivações das obras. Nós observamos só a obra. Eu só tenho condição de avaliar a obra, porque é o que está diante dos meus olhos. Eu sou humano, eu não tenho o atributo da onisciência que nós falamos aqui aquele dia. Deus tem o atributo da onisciência, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é a perfeição das perfeições e Ele vai julgar. O juiz é justo, o juiz é justo, Ele vai sentar para julgar cada um. Ele é justo, Ele é onisciente, Ele vai sentar para julgar. E aí quando Ele chegar a cada um, as obras, Ele vai julgar as motivações. Motivações, não é somente a ação. Nós julgamos as ações, porque nós julgamos, por isso que é perigoso fazer julgamento. Por isso que a Bíblia não incentiva a fazer julgamento, ou ter cautela em fazer julgamento. Ter cautela em fazer julgamento, né? A Bíblia nos mostra assim, porque o nosso julgamento nem sempre pode ser verdadeiro, porque nós julgamos com base na aparência, nós não temos o atributo da onisciência, e Deus não nos constituiu como juízes. Lá no Salmo 75 diz que Deus é juiz, a uns Ele exalta e a outros Ele abate. Então, as motivações vão ser julgadas. Vou dar um exemplo mais prático aqui em relação a isso. Vamos supor que veja bem essa questão de ação e motivação. Vamos supor que um jovem vem para a igreja constantemente, lê a Bíblia, chega cedo e ora e lê a Bíblia, enfim. Nós olhamos assim, que coisa extraordinária. Isso é ação. Mas quando você vai ver, ele está motivando isso, que ele está interessado numa jovem na igreja. Ou seja, a ação é uma coisa, a motivação é outra. Pode ser que uma pessoa age, às vezes, de uma determinada forma, mas qual é a motivação dele? O que está motivando ele? Aqui ele tem um ponto muito interessante. Vai ter surpresa no tribunal. A pessoa diz assim: tudo que for feito para Deus vai ser recompensado. Nem tudo. Vai ser recompensado o que foi feito com motivação correta. O que foi feito para se apresentar, para aparecer, não vai receber galardão. Vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Você vai olhar, nossa, que tanto de galardão. Estou claro aqui, usando uma linguagem humana. E vai olhar para outro, você pensava que ia ter muito galardão, vai ter surpresa no tribunal de Cristo. Só vai ser recompensado o que teve motivação correta, o que foi feito com motivação correta. Então vai ter surpresa. Algumas coisas dos bastidores que não está sendo visto, estão sendo feitos para Deus, vai ser recompensado. Aquele irmão que às vezes você não dava nada por ele, o nome dele não constava, não estava na lista, não era citado no final da festa, mas ele estava lá nos bastidores, no tribunal de Cristo. O justo juiz vai lidar. Talvez outro que fez tudo isso com motivação incorreta não vai receber galardão. O tribunal de Cristo vai ter surpresa. Veja, que tipo de material nós estamos utilizando? Que tipo de material é a sua obra? É ouro? É prata? É pedra preciosa? Ou é madeira, feno, palha? É a recompensa, os galardões. Os obreiros vão ter um galardão especial. Está na carta de Pedro, 1 Pedro 5. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. Existe um galardão que está reservado exclusivamente para os obreiros. Claro, aqueles que tiveram motivações corretas. Vejam bem, a Bíblia fala sobre coroas.
A Bíblia fala coroa para aquele que venceu as provações. Venceu as provações, a Bíblia fala sobre coroa para esta pessoa. Coroas, recompensas no tribunal de Cristo. Compensa, irmãos, cada lágrima. Compensa, irmãos, cada dificuldade. Compensa vencer as tentações. Compensa ser fiel. Compensa fazer o trabalho, mesmo que seja o mais humilde. Mas se for feito para Deus, por uma motivação justa, o juiz é justo. Ele não esquece. Se existe uma coisa perfeita, das perfeições, é a memória de Deus. Deus é perfeito, então tudo em Deus é perfeito. Então a mente de Deus é perfeita. Deus nunca esquece o que tem que lembrar, e Deus nunca lembra o que tem que esquecer. Por exemplo, pecado perdoado é pecado esquecido, ele esquece. Você pecou, você confessou, Deus perdoou, ele esquece. Isaías diz que ele passa um apagador. Miguel diz que joga no mar do esquecimento. Pode ter irmão que de vez em quando está pescando no mar do esquecimento. Alguém diz que Deus pega o pecado, joga no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha, proibido pescar aqui. Mas tem irmão que de vez em quando está pescando o pecador. 1952, olha o que esse irmão fez. 75, olha o que eu pesquei que esse irmão fez na igreja. 1984, olha que coisa terrível que ele fez. Deus, quando perdoa, ele esquece. Pecado perdoado é pecado esquecido. Deus não lembra o que tem que esquecer, mas Deus também não esquece o que tem que lembrar. Deus não esquece o que tem que lembrar. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho a quem ama, mas ainda que esta se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Lembra de Cornélio? A Bíblia diz que as orações dele subiam até a memória de Deus. As orações que você faz nunca é perdida. Mesmo as que não são respondidas agora, está na memória de Deus. Está na memória dele. Pode ficar tranquilo. Está na memória dele. Por isso que nós oramos. Quem mais ora, tem mais oração na memória de Deus. Está subindo para a memória de Deus. Glória a Deus. Então, cada atitude, cada coisa que foi feita para o reino de Deus, o tribunal de Cristo vai ser recompensado. É como subir no pódio. Quando terminava uma corrida nos tempos bíblicos, o atleta recebia uma folha de ouro. Era corrida, eram os Jogos Olímpicos, não era coisas de como hoje. Folhinha na cabeça, mas aquilo tinha um valor muito grande. O tribunal de Cristo é como chegar, nós vamos subir no pódio e vamos receber as recompensas. E aí talvez uma pergunta inevitável: bem, se vai ter irmãos que vai receber mais recompensa do que outros, então nós vamos ter inveja do outro irmão lá no céu? Vou olhar para o irmão, olha que tanto de coroa você tem e ele está com pouco, vamos ter inveja? Não. Provavelmente algo que nós podemos ilustrar é que seja como este copo. Alguns copos vão estar cheios, outros copos não vão estar cheios, mas vão ser menores. Então vão estar cheios porque são menores, ou seja, vai ter diferentes tamanhos de copo. Aqui eu estou usando a linguagem figurada, mas todos os copos vão estar cheios. Você vai olhar para o copo do irmão fulano, está cheio. Vai olhar para o seu, está cheio. Só que o seu é pequenininho, o dele é um copo grande. Mas se você olhou para o dele, está cheio. Olhou para o seu também, está cheio. Ou seja, não vai ter nenhum problema em relação a isso, porque o céu é um lugar de inveja. O céu, tudo é perfeito. É a perfeição das perfeições. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Tudo que você for fazer para o reino de Deus, faça pensando nisso. O tribunal de Cristo, tudo vai ser julgado. O tribunal de Cristo, tudo vai ser recompensado, que foi feito com motivação justa. Quem trabalhou nos bastidores, quem foi anônimo. Tem pessoas que hoje andam deprimidas porque são anônimas. Nós estamos vivendo na sociedade do espetáculo, que tem que ser visto. Algumas pessoas ficam deprimidas porque são anônimas. No reino de Deus não existe anônimo. No reino de Deus, anonimato é glória. No reino de Deus, anonimato é glória. Não existe anônimos para Deus. Então pense nisso. Nós vamos ficar por aqui por causa do nosso horário.
tribunal de Cristo, arrebatamento, tribunal de Cristo, entrega de galardões, crentes já glorificados, transformados, recebem a entrega de galardões e logo depois eles partem para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, que vai ser a festa que vai marcar a união entre Cristo e a igreja. Nós vamos ficar por aqui por causa do nosso tempo. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus fale melhor em nossas vidas e em nossos corações.